Estávamos a falar de quê? Portanto, as limitações são essas. É os últimos 6 meses do mandato do Presidente e os 6 primeiros meses a seguir a uma eleição legislativa. A complicação que o Marcelo tem, portanto, o Marcelo pode dissolver o Parlamento a partir de março. Só que não faz sentido dissolver durante a presença portuguesa da União. Mas ele já disse isso. Sim. E, portanto, ele na prática, por razões políticas, não são razões constitucionais, está inibido de exercer esse poder até final de junho, portanto, até 1 de julho. Até 1 de julho. Estávamos a discutir o cenário de eleições antecipadas. Já estou nessa. Sim, senhora. Ana, portanto, esse som que é para o fim, antes dos bicudos, que é aquele que se chama Carlos, não quer dizer o resto. Ele está aqui. Viva! Sejam bem-vindos à 22ª edição do Geometria Variável. A produção é, como sempre, da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão, de novo, de João Carrasco. Os residentes fixos já os ouviram, Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. Viva! Olá, como estão? E antes de qualquer coisa, vamos recuperar a nossa conversa pós-gravação do Geometria Variável da semana passada, porque vale a pena e peço-vos que ouçam, é um bocadinho da conversa, ouçam com atenção. Para a semana temos Açores. Na política interna temos Açores. Vamos ver se há anticiclone. E teremos mais certezas sobre o orçamento. Sim, porque o orçamento, entretanto, dia 28, não é? Quarta-feira. E temos outro Conselho Europeu. Temos um Conselho Europeu. Passamos a vida a fazer o mesmo. E já agora estamos nas vésperas das eleições americanas. Exatamente. Ora bem, em pouco mais de 20 segundos é o resumo do nosso menu de hoje, mas introduzimos de uma assentada os 2 temas nacionais que escolhemos para conversar esta semana, Açores e orçamento. Houve mesmo anticiclone, o PS perdeu a maioria, vamos ver também se não há anticiclone no orçamento, porque agora estamos noutra fase. O PS perde a maioria absoluta, a direita, juntamente com a extrema-direita, tem maioria, a CDU deixou mais uma vez de ter representação no Parlamento Regional, o PS precisa do CDS para governar, porque com o Bloco sozinho não chega, mas a maioria do Parlamento Regional dos Açores deixou de ser o que era, deixou de ser à esquerda, e o que eu vos pergunto, meus senhores, pedindo aqui licença à Conceição Lino, e se fosse consigo? Carlos, se fosse consigo, o que é que o PSD devia fazer? Não, eu não sei o que é que o PSD vai fazer, para ser sincero. Não, mas não é essa a pergunta. Não, nem sei o que é que eu faria se estivesse lá, para ser sincero. Eu acho que... Bem, alguma coisa tinha que fazer, senão... Acho que é daquelas situações em que temos um lose-lose, porque ninguém tem maioria, de facto. Lose-lose, portanto, perde. Perde. Porque, vamos ver, o PS é quem perde mais. Perdeu a maioria absoluta e perdeu, aparentemente, a capacidade de governar. A única hipótese de governar é com uma coligação com o CDS e o Bloco de Esquerda, mais o PAN, o que não parece muito provável. Se há alguma coisa que une a maior parte dos partidos nos Açores, é a ideia de que estão fartos do PS. Portanto, o PS regional está claramente... 7 eleições seguidas, 20 e tal anos... Está claramente em perda. Estão fartos, mas mesmo assim deram um bocadinho mais de votação que ao PSD. Sim, com certeza, tem um bocadinho mais de votação, mas perde votos, perde percentagem, perde a maioria absoluta, enquanto que o PSD sobe em todos estes fatores. E à esquerda, na competição que nós falámos aqui a semana passada entre o Bloco de Esquerda e o PCP, o Bloco ganha, mantém os mesmos 2 deputados, mas é o melhor resultado em termos de percentagem, em termos de votos, considerados... Os votos anteriores, portanto, o Bloco mudou de protagonistas nos Açores. E teve um grande resultado. Mas o PCP desapareceu do Parlamento Regional. Não é a primeira vez, mas voltou a acontecer. Não é a primeira vez. E, portanto, na luta à esquerda, o Bloco está a ganhar e o PCP está a perder. Vamos ver quais são as ondas de choque para a política nacional. Agora, voltando ao PSD, o PSD só tem maioria se todos os partidos à sua direita se juntarem. Contando com a extrema. Contando com a extrema-direita. E então aí o que fazer? Porque esse é que é o problema. Não, mas aquilo que nós vimos foram condições colocadas pelo Chega... que são condições impossíveis. Doutor Carlos Coelho, até lhe chamo doutor e tudo, está a ver? Já isto começa... Doutora Maria Flor Pedroso. Mas é que vamos lá ver, não é o Chega que tem que ditar condições, quem teve 35% foi o PSD Açores. Com certeza, mas o Chega diz que está disposto a fazer entendimentos regionais se o Dr. Rui Rio fizer entendimentos nacionais com eles. E falo na revisão constitucional, no plano nacional e no plano regional, na redução do rendimento mínimo de inserção para metade dos abrangidos. Eu, sinceramente, se me pergunta se eu estivesse no lugar de Bolieiro,
Eu não podia aceitar essas condições, como é evidente. O líder do PSD, Açores. Não podia aceitar essas condições. E, portanto, qual é o desfecho Voltando, disto? eu acho que tudo é possível, Vamos ouvir o designadamente, Nuno. Vê se o Nuno ajuda. a hipótese de haver novas eleições nos Açores. Ora bem, isto é uma situação curiosa, porque o Dr. António Costa iniciou em 2015 um ciclo novo da democracia portuguesa em que quem forma governo É quem o consegue formar uma maioria. não é o partido mais votado, é quem consegue uma coligação, sozinho ou em coligação, mas neste caso em coligação, para ter uma maioria parlamentar. O que nós estamos a assistir é à possibilidade de uma réplica regional dessa solução, da geringonça. Da geringonça. Sim. Mas em sentido inverso, ou seja, à direita. Portanto, não é possível uma maioria à esquerda porque o Partido Comunista desaparece do panorama eleitoral e, portanto, parlamentar dos Açores, e o Bloco de Esquerda só com o Partido Socialista não tem a dita maioria. Quais são as possibilidades? São as possibilidades de olhar para a direita. Há uma possibilidade do Bloco com o CDS, o que é muito pouco provável, dadas as diferenças ideológicas e políticas que não dariam coerência a um governo desta natureza. E depois há a tal hipótese da chamada geringonça, entre aspas, à direita, mas que obriga a ter todos os partidos à direita, incluindo o Chega. Ora, o que é que a mim me parece que é politicamente relevante, e é isto que é preciso olhar para perceber se essas tendências se reproduzem ou não no plano nacional. A primeira é o desaparecimento do Partido Comunista. Essa tendência que nós temos visto também a nível nacional de decréscimo, se isso de facto se consolida a partir daqui. Mas o mais significativo e aquilo que é politicamente mais urgente é perceber qual era o que a Maria Flor Peloso estava a perguntar ao Carlos Coelho, é como é que a direita vai reagir à relação com a extrema-direita. Ou seja, se vai ou não ter cooperação, ou se vai ou não ter confrontação. E esse é o ponto central. Se houver... Mas ainda parece que não decidiram o que é que vão fazer. Certo. Se houver cooperação e, portanto, integração da extrema-direita na solução parlamentar que depois dará origem ao governo, então temos um determinado modelo de relação e vamos ver se isso tem ou não reprodução no plano nacional. Se não, ou seja, se não houver, há uma ideia de... há uma distância, há uma barreira entre a extrema-direita e a direita e, portanto, terão que ser encontradas outras soluções. Se não for possível, neste quadro eleitoral, encontrar uma solução governativa, então, eventualmente, pode-se partir para um cenário de eleições antecipadas. Mas esse cenário é possível? É evidente que se tem que esgotar as possibilidades. Mas se o Parlamento Regional não for capaz, reiteradamente, de promover uma solução política, de encontrar um executivo, não há outra alternativa senão devolver a palavra ao eleitor. Uma coisa que eu acho que, não da perspectiva dos partidos políticos, não da perspectiva da governação, mas da perspectiva da qualidade da democracia, a alternância é muito importante. E quer dizer, as situações que nós vivemos nas nossas regiões autónomas, quer dos Açores, quer da Madeira, que é um governo do mesmo partido há 46 anos, no caso da Madeira. No caso da Madeira, e alternâncias da ordem dos 20 anos, não é uma coisa boa para a qualidade da democracia e, portanto, a alternância e soluções de alternância entre partidos são vantajosas e eu acho que esse aspecto deve ser sublinhado. Mas o PSD, para ser alternância, nos Açores, teria, neste contexto e com os atuais números, teria que se aliar ao Chega. Não, sim, claro. E teria que aceitar estas coisas todas, reduzir para metade o rendimento social de inserção, aceitar o projeto de revisão constitucional de Ventura, etc. Sim, Maria Flor, eu já disse aqui neste programa que entendo que o modelo de relação entre a direita e a extrema-direita deve ser um modelo de isolar a extrema-direita e de defender os princípios da democracia liberal. Essa é uma opinião pessoal, de cidadão, que o entendimento com o Chega não é desejável. Mas só para os nossos ouvintes não ficarem perdidos. E agora, como é que se resolve os Açores? O mais provável é que o PS se entenda com o CDS e com o Bloco de Esquerda? Não, acho que o mais provável neste momento é não haver solução e, portanto, a solução das eleições antecipadas poder estar em cima da mesa. A menos que o Chega faça um volte-face nas suas exigências e aceite ser bengala parlamentar de um governo de maioria para não se coligar... Governo do PSD? De um governo do PSD com o CDS, para não ficar responsabilizado de ser ele a perpetuar uma liderança socialista na região.
Se eu tivesse de apostar na probabilidade deste cenário, não colocaria muitas fichas, para ser sincero. Mas é a única alternativa que eu vejo. Não é? Houve duas notícias que chegaram no mesmo dia. Uma coincidência, que foi o anúncio por parte do Bloco de Esquerda do voto contra no orçamento, coisa que se concretizou esta semana, na quarta-feira, e o resultado das eleições nos Açores. No domingo passado, o Partido Socialista ficou a saber que não tinha maioria nos Açores e a situação ficou como nós acabámos de descrever, e que o Bloco votava contra o orçamento na Assembleia da República. Eu devo confessar que não percebo a estratégia do Bloco de Esquerda. Não consigo... Não imaginei que fosse possível o divórcio entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. Não é rufo, é já divórcio. Sim, não. E aparentemente é isso. O próprio discurso da Mariana Mortágua no debate do orçamento é ambivalente, porque ela reconhece que o orçamento socialista não faz cortes, depois faz uma crítica que não é exatamente uma crítica violenta, diz que é um orçamento de rotina. O que é que isso significa? Um orçamento de rotina. Até mais do mesmo, não é? E a frase mais sibilina é dizer que falha onde Portugal não pode falhar. É uma frase grandiloquente, mas depois aparentemente engana-se nas contas. A avaliar por aquilo que o Ministro das Finanças, João Leão, diz, a acusação que o Bloco faz de desinvestimento na saúde é porque não fez bem as contas do orçamento. A questão política... Disse, tenho-a como boa economista, mas a seguir enganou-se nas contas. A questão política é que o orçamento passa, na generalidade, com os votos favoráveis do PS, com a abstenção de quase toda a esquerda e com os votos contra do PSD, do CDS, do Chega, da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda. É a fotografia, a tal fotografia de que falava a líder parlamentar Ana Catarina Mendes. Sim, a Ana Catarina Mendes foi particularmente violenta, mas a questão é como é que o Bloco de Esquerda responde a duas coisas. Como é que responde ao seu eleitorado, justificando que agora está irmanado com a direita no voto do orçamento, porque votou contra, não se absteve como o resto da esquerda toda. E a segunda questão que o Bloco de Esquerda tem que colocar é se quer ser corresponsável por uma situação de instabilidade política no momento em que Portugal não se pode dar ao luxo disso. Eu continuo convencido de que há aqui uma luta latente entre o PC e o Bloco de Esquerda. Será que o Bloco achou, com base nos seus dados, na sua análise inteligente da política nacional, que ganha mais no seu eleitorado sendo mais afrontoso do PS do que uma atitude de cooperação do PC? Acha que o PC está a perder por ser mais silencioso face ao poder socialista? Mas lembremos que no outro orçamento, o PCP, no outro orçamento de 2020, votou contra na votação final global. Absteve-se na primeira e depois votou contra. E já reafirmou essa possibilidade também desta vez. Claro, exatamente. Isto está tudo em aberto. Nós agora estamos naquele momento do intervalo do jogo, mas que é onde se passa realmente aquilo que interessa. Vamos ser claros, se os votos na generalidade se reproduzirem da mesma maneira que nos votos na votação final global, temos orçamento. Claro. Primeiro, uma nota que eu queria reafirmar e que já aqui dissemos várias vezes. O país não pode dar-se ao luxo de não ter um orçamento aprovado. Este é um ponto absolutamente essencial. Duodécimos impossível, já sabemos, por causa dos dinheiros que aí vêm, não seria possível, etc. Tudo isso. Agora, nós podemos pôr isto de duas maneiras. Ou analisar aquilo que aconteceu e que pode eventualmente acontecer e aquilo que deveria acontecer. Ora bem, no que aconteceu, de facto, há duas situações muito claras. À direita, uma rejeição do orçamento no seu pleno. À esquerda, temos duas posições diferentes. Uma que dá um sinal de negociação, de abertura e, portanto, de hipótese de vir a aprovar, que é aquela que está em cima da mesa, e há uma recusa, um voto contra do Bloco de Esquerda. Toda a negociação, todo o jogo que foi feito até aqui foi mais influenciado pelas questões de natureza partidária do que pelo interesse do país. E numa lógica menos orçamental e mais de natureza política. O que é que o Bloco ganha, ou o que é que o PC ganha com duas posições desta natureza? Ou seja, o PC dizendo: eu dou um voto de possibilidade, uma abstenção que é um voto de possibilidade e negociação, portanto, tem menos caráter reivindicativo e, portanto, eventualmente de agrado ao seu eleitorado, mas ganha uma imagem de sentido de Estado, de responsabilidade política e de sensibilidade ao interesse da aprovação geral do orçamento. O Bloco, pelo contrário, dá a imagem inversa. Radical. Ou seja, radical, que pode empolgar uma parte do seu eleitorado mais radical, mas perde enquanto respeitabilidade política, responsabilidade política e defesa do interesse nacional. Qual deles ganha mais? Há aqui duas ponderações a fazer.
primeiro, o que é que o governo está disposto a recompensar nestas duas atitudes e o que é que se ganha ou o que é que se perde em termos eleitorais. Agora, o que eu acho que se deveria estar a discutir é o que é que poderia ter sido. E o que poderia ter sido, vão-se espantar com aquilo que eu vou dizer. Nós estamos numa crise muito grave. Estamos a entrar nesta segunda vaga da pandemia, a crise sanitária está a agravar-se drasticamente. Em todo o lado, não é em só todo cá. lado, também em Portugal. E o que aí vem em termos de crise económica e de impacto social dessa crise é uma coisa séria. Certo. Há momentos para clarificar e para separar as águas, não é verdade? Politicamente, em que a divisão é fundamental e o confronto de ideias é bom e salutar para as democracias, mas há momentos, e normalmente os momentos de crise, exigem união, cooperação, moderação. E eu acho que neste momento nós estamos a precisar disso. Não estamos a precisar de divisão, estamos a precisar de união, não estamos a precisar de radicalismo, estamos a precisar de moderação e, portanto, não fazer orçamentos à esquerda ou à extrema-esquerda, ou à direita e à extrema-direita, mas sim ao centro. Acho que o Dr. António Costa e o Dr. Rui Rio bem podiam ter pensado as coisas de outra maneira. Eu não estou a falar de bloco central. Eu estou a dizer que há, ao nível da aprovação do orçamento, ao nível de reformas estruturais que o país precisa, ao nível da aplicação dos fundos europeus que aí vêm, isso precisa de ser feito com um grande consenso nacional e isso faz-se ao centro, não se faz às extremas. E, portanto, deste ponto de vista, eu acho que é nesse sentido que as coisas devem ir e é nesse sentido que o país, enfim, agora não é esse o ponto, não é essa a realidade, mas isto deve estar presente daqui para a frente. Não, objetivamente, o Primeiro-Ministro não quis seguir por esse caminho. Vamos ser justos. Mas também Rui Rio só disse que podia seguir por este caminho só no final, depois de ele ter dito que não. O Rui Rio teve uma atitude bem mais simpática, se quisermos, para o Governo ao longo deste processo do que o Primeiro-Ministro, que reiteradamente disse que os entendimentos que o Governo queria fazer era à esquerda, que era a maioria que tinha viabilizado este Governo, etc. E o Rio, na fase final, ou porque achou que já não tinha espaço interno no PSD, ou porque achou que já não valia a pena E não tinha, para não, estar numa atitude Não mais, tinha, pois não. mais moderada, Não tinha, pois não. disse o Primeiro-Ministro quer reunir-se com esta gente, então que se entregue nos braços desta gente, comigo não conta. E não tinha espaço no PSD, pois não. Não. Ouviu-se muito baixinho, mas foi Não, dito. acho que Não. Não, é porque provavelmente entre os dois grandes partidos não há espaço para essa área de moderação. Claro. Não é só no PSD, Certo, no PSD certo. também no PS. Ora bem, vamos voltar à nossa conversa pós-programa passado. Recuperamos agora as questões do Conselho Europeu. Temos um Conselho Europeu virtual, centrado no Covid. Aparentemente eles decidiram no Conselho fazer reuniões virtuais regulares sobre o Covid, porque acham que é possível e que é necessário estreitar esforços ao nível europeu, mas não é impossível que ajude também a desbloquear alguma matéria dos fundos e, portanto, ninguém sabe o que é que a Merkel vai colocar nas conversas virtuais. Não é? Portanto, cada Primeiro-Ministro estará nas suas capitais, mas é uma surpresa, será no dia 29 de outubro. Não é? Além de que estaremos a aproximar-nos mesmo do fim da data para sabermos o que vai acontecer ao Brexit. Enquanto o Conselho se reúne, nós também estamos aqui reunidos a gravar esta Geometria Variável, emissão número 22. Carlos, mesmo assim, é possível fazer alguma atualização? A menos que haja uma grande surpresa, o Conselho não vai dizer nada de novo relativamente ao Covid e não vai dizer nada de novo relativamente ao orçamento. E, portanto, vai ser uma oportunidade para trocar mensagens, mas não vai viabilizar decisões. E o ambiente que se vive nas autoridades sanitárias da Europa é de algum ceticismo, de tal forma que grande parte dos responsáveis já admitem esfriar as expectativas relativamente às vacinas. A Kate Brigman, que é o responsável da missão de tarefa britânica para as vacinas, disse que a vacina nos vírus podem estar extremamente empoladas relativamente às expectativas e que, na prática, nós podemos ter vacinas para diminuir as infecções, mas não para as prevenir. Isto é, para combater os sintomas. Fauci, o responsável americano, disse exatamente a mesma coisa. Disse que as vacinas para os vírus tendem a reduzir a sintomatologia, mas não a evitar a... Se estes responsáveis tiverem razão, nós vamos ter dois problemas relativamente às vacinas. O primeiro
é que a vacina pode não ser tão relevante em termos de combate à pandemia quando se esperava. E segundo, vamos ter o problema da quantidade. A quantidade de vacinas produzida até meados do próximo ano podem dar pouco mais do que as pessoas que estão na primeira linha, profissionais de saúde e pouco mais. E, portanto, Os grupos de risco. a grande maioria das pessoas que precisam da vacina podem não a receber antes de 2022. Vamos agora também para um tema que diziam ser pequenino. Antes de passar aos nossos 2 temas internacionais, um salto até aos antípodas. Tudo o resto são apontamentos pequeninos, não é? Que não subsistem à maioria absoluta da primeira-ministra neozelandesa, que foi relativamente... foi uma surpresa. Achava-se que ela ia ter uma grande vitória, mas a maioria absoluta... Eu acho que isto tem a ver com a forma como ela lidou com a pandemia. Sim, claramente. Ela foi fantástica. E com as redes sociais. E com as redes sociais. É a minha primeira-ministra preferida. Ministra e primeiro-ministro. Desculpe, agora não percebi. Podia estar só a dizer Sim. que era a minha primeira-ministra, só mulher feminina, não é? Mas não, de todos os políticos, primeiros ministros em exercício no mundo inteiro, é a minha preferida. Um registro para a memória futura. Nuno. Vou continuar com atenção à Nova Zelândia para ver Venezuela? se mantém. A Venezuela está nos antípodas. Exatamente. Seguimos para a América. Já muitos milhões de votos nas urnas, já depois do debate com as novas regras, já depois do Supremo Tribunal ter mais uma juíza conservadora e ainda antes porque temos a dúvida do resultado final e da aceitação dos resultados, sejam eles quais forem. Sublinharia a incerteza sobre os resultados das eleições norte-americanas há dias. E aquilo que parece ser a contradição entre a vantagem que Biden mantém nas sondagens e a mobilização de rua que Trump continua a liderar. O que nós temos de sondagens até agora é que continua a haver um conjunto de estados sólidos, digamos assim, de decisão definitiva, e no somatório de todos esses estados que estão decididos, Biden tem 118 votos no colégio eleitoral. Enquanto Trump, nos estados que têm consolidados e com decisão praticamente feita, tem 57 votos no colégio eleitoral. Precisam de ter 270 para ganhar. Nos estados que são oscilantes, na Pensilvânia, na Carolina do Norte e no Michigan, Biden tem, nas segundas sondagens, uma vantagem confortável. Mas Trump tem na Flórida, no Texas, no Ohio e na Geórgia vantagem, embora sejam vantagens mais pequenas em termos das sondagens. Portanto, a dúvida vai manter-se até à noite das eleições e, quem sabe, Depois. à noite das eleições não saberemos o resultado. Aquilo que muitos temem é que, no princípio, nessa mesma noite e na madrugada seguinte, Trump tenha vantagem na contagem dos votos e declare imediatamente uma vitória, e que ao longo da semana ou nos dias imediatamente a seguir Biden vá ganhando à medida que vão sendo escrutinados os votos e esteja estabelecida a confusão na opinião pública e o clima para a contestação da legitimidade. Este é, digamos, o risco que muitos analistas vão apontando. Não, este risco é um risco real. Em qualquer circunstância, o voto antecipado está a ser um sucesso. Já votaram mais de 70 milhões de americanos, o que significa... É um ritmo incrível. O que significa, grosso modo, metade do número de americanos que votaram há 4 anos. A estimativa é que estas vão ser as eleições mais concorridas da América dos últimos 100 anos. Vão ter mais votantes, significativamente mais votantes do que tiveram há 4 anos atrás. Que aparentemente o voto jovem está muito mobilizado. Jovens a votar nestas eleições como não houve no passado. E, segundo alguns comentadores, isso poderá favorecer Biden. O Texas é considerado um domínio republicano. As últimas sondagens... Também sempre foi. Há 20 anos. As últimas sondagens dizem que está perto de um cenário de empate técnico. No Texas. E isso também é um bom sinal para Biden. Portanto, se Biden está
quase a ganhar no Texas, embora possa perder, o mais provável é que não vença, mas o facto de no Texas estar a disputar a vitória taco a taco com Trump é também um bom indicador. E, portanto, eu diria que, valendo o que valendo, eu acho que o mais provável, se tivéssemos que apostar hoje, é numa vitória de Biden. A questão que se vai colocar é saber quem é que fica com a maioria do Senado. As sondagens conhecidas dizem que há mais probabilidade dos democratas ganharem a maioria do Senado por terem 51 senadores. Ora, isto é muito à justinha para poder fazer vaticínios seguros. E vamos admitir que Biden ganha as eleições. Se Biden tem de dialogar com um Senado em que os democratas têm maioria, ou um Senado em que os republicanos continuam a liderar, faz toda a diferença para a presidência dos Estados Unidos. Ora bem, para a semana nós já sabemos, porque para a semana já foi o dia 3 de novembro. Diga, Nuno, ia dizer? De acordo com a Real Clear Politics, que faz normalmente sondagens muito, muito seguras, o que é certo neste momento é que na Câmara dos Representantes os democratas têm no momento 214, enquanto os republicanos 139. Certo. No Senado a coisa é 214, 139. Não, porque as sondagens para a Câmara dos Representantes, na margem de erro, o valor mais alto dos republicanos, portanto, o número máximo de deputados que eles podem obter, está abaixo do nível mais baixo dos democratas. Isto é, no pior dos cenários, os democratas ganham mais do que os republicanos. No Senado, a situação é 50-50. Estão 45 para democratas e 46 para republicanos. Portanto, é um cenário muito, muito, muito incerto, digamos, até às eleições. Instável. Muito instável. Cenário instável. E agora também com mais um ataque terrorista no sul de França, com a decapitação de uma mulher depois da decapitação do professor Samuel Paty, que nós falámos aqui na semana passada, e da homenagem que a França fez à República através desse professor. Há uma guerra dura e vocal, como agora se diz, entre a Turquia e a França, e as palavras que o Sr. Erdogan, presidente turco, dirigiu ao presidente francês Emmanuel Macron foram duríssimas. Até pessoais, pondo em causa a sanidade mental do presidente Macron, e apelando ao boicote à compra dos produtos franceses, no que foi, aliás, seguido por alguns outros países islâmicos, não é? Isto tomou uma dimensão internacional. Houve um tempo em que a Turquia era vista com muita esperança como um modelo da possibilidade de conciliar a democracia com o islamismo, de ter uma democracia islâmica. Ora, o que aconteceu foi que estávamos para aí nos anos 90, não é? Sim, 90 até ao princípio deste século. Ora, o que acontece é que com a chegada ao poder do Sr. Erdogan, essa ideia, esse sonho desmoronou-se completamente e ele encarregou-se de mostrar o contrário. Primeiro, com uma deriva islamista no seu próprio país e, segundo, com uma deriva autoritária. E se ficássemos por aqui, já a coisa não era mau. O problema é que à deriva islamista e à deriva autoritária, ele junta uma deriva neo-otomana, vamos dizer assim, de estabelecimento de uma hegemonia, de uma zona de influência naquilo que era antigamente o Império Otomano. E, portanto, nisto ele encontra a rivalidade, o contraste com interesses franceses, e neste momento em 4 áreas muito, muito claras. Em primeiro lugar, na guerra da Líbia, onde estão nos 2 campos opostos, a Turquia de um lado e a França do outro. Nas manobras que a Turquia faz no Mediterrâneo Oriental, em que o Sr. Macron apoiou de uma forma clara, aberta, Chipre e a Grécia. Não é? No conflito do Nagorno-Karabakh, onde a Turquia está a apoiar a destabilização na Arménia, enquanto que a França apoia a Arménia. Aliás, deve dizer-se, em França, a mobilização contra o genocídio, a história do genocídio dos arménios na Primeira Guerra Mundial, é uma coisa ainda muito viva entre os intelectuais. Sim. Portanto, também é mais para usar a expressão do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, é mais um irritante, não é verdade, entre a relação entre os dois. Exatamente. E agora, de uma ofensiva turca muito forte, muito assertiva, naquilo que eram as antigas colónias francesas no norte da África, em Marrocos, na Tunísia, na Argélia, e tudo isso também provoca tensão. Ora bem, o que é que me parece a mim que está a acontecer? É que o Sr. Erdogan está a usar o islamismo radical para fomentar a destabilização em França e para ganhos não de natureza ideológica ou política, mas de natureza geopolítica nos conflitos que ele tem. É uma situação muito séria
que é preciso ter muita atenção e em que eu acho que, apesar de tudo, a União Europeia não tem tido a posição tão assertiva como podia ter ao lado da França. Creio que no próximo Conselho de dezembro está prevista a abordagem da questão das sanções à Turquia, mas não tem havido, apesar da Comissão se ter colocado de uma forma muito clara, muito aberta, ao lado de Chipre e da Grécia no Mediterrâneo Oriental, alguns países europeus não têm tido uma posição de alinhamento claro, direto e de apoio à França neste conflito. Nem Portugal. E Portugal também podia ser mais aberto nesse apoio, sem dúvida. A maior parte dos países da União já se solidarizaram com Macron. Concordo que em qualquer circunstância É pouco, não é? se deve fazer mais. A minha dúvida aqui não é valorizar excessivamente o protocolo diplomático, mas é saber se há decisões que passam por mérito próprio ou se passam com sabor de represália. Portanto, eu acho que é a altura de pôr em questão a participação da Turquia na NATO e é a altura de pôr em questão o processo de integração, o processo que está na prática bloqueado, mas de integração da Turquia na União Europeia, o processo de adesão. Agora, fazê-lo neste momento também pode ter um sabor de represália e não ajudar àquilo que nós queremos salvaguardar. Em qualquer circunstância, eu concordo com aquilo que o Nuno dizia, que há no tabuleiro geoestratégico demasiados conflitos entre a França e a Turquia, que são conflitos de natureza estratégica, mas temos visto já de algum tempo a esta parte uma tentativa de Erdogan de ser uma espécie de campeão do islamismo no mundo moderno. Ele quer ser o rosto daquela afirmação cultural. E ele tem-no conseguido falando para aquele mundo, com exageros grosseiros, pôr em causa a saúde mental do Macron, chamar canalhas ao Charlie Hebdo pelo... E a caricatura dele próprio, de Erdogan. Que é uma caricatura deliciosa. Chegando ao ponto de abrir um processo de crime num tribunal turco contra o Charlie Hebdo por uma caricatura publicada em França, que isto é uma coisa... Onde é que vai a extraterritorialidade da capacidade judicial dos tribunais turcos? Bem, isto não vai correr bem, mas de facto Erdogan está numa deriva autoritária e vai endurecer o discurso. Isto não é para abrandar, é para ser mais complicado ainda. E o conflito, a tensão com os seus aliados europeus é uma coisa, mas essa tensão, esse conflito estende-se também aos Estados Unidos. E isto por causa da NATO. A Turquia é um aliado na NATO. Mas muitas vezes está mais amigada com a Rússia do que provavelmente... Era isso que eu... Não, mas que comprou armamento russo e que isso provocou uma tensão muito forte no seio da NATO e com os Estados Unidos em particular. Portanto, essa tensão não é apenas uma tensão ideológica e política por questões de valores civilizacionais, culturais, religiosos, é também já uma tensão política e estratégica no quadro de uma aliança de que a própria Turquia faz parte. A decisão final da União Europeia de suspender ou cancelar a entrada da Turquia na União Europeia tem efeitos na política externa e na política interna turca. Porque, ao ver recusada a sua entrada na União Europeia e, portanto, voltar-se para o Ocidente e integrar-se no mundo ocidental, o que a Turquia faz é voltar-se para a Ásia Menor e procurar restabelecer a influência no espaço otomano, que era antigamente do Império Otomano, onde pode ter uma preponderância neo-imperial, vamos dizer assim. E depois também, ao ver recusada a entrada na União Europeia, cujos critérios de Copenhague obrigavam ao Estado de Direito, à democracia, à defesa dos direitos humanos, etc., vê-se libertada desses critérios e, portanto, a deriva autoritária, autocrática, foi muito mais simples, muito mais fácil. Antes de irmos aos redondos, bicudos e quadrados, lembram-se desta nossa conversa na semana passada? Portanto, no fundo, o próximo programa vai ser mais do mesmo. Vai ser mais do mesmo, sendo que é uma atualização. Portanto, nós passamos a vida a atualizar, mas é assim mesmo, a nossa vida é mesmo esta. Eu acho que não podemos inventar mais, não é? Não. A não ser que haja um outro político que se venha a posicionar para daqui a 10 anos fazer qualquer coisa. Carlos, podemos contar consigo? Que engraçada. Então, há atualização possível disto ou não? Vamos aos... É mais do mesmo.
Bicudos redondos e quadrados. O meu redondo vai para a Joacine Catar Moreira e para a Cristina Rodrigues, as duas deputadas não inscritas que, com o seu voto de abstenção, viabilizaram a aprovação do orçamento e demonstraram um sentido de responsabilidade política que outros partidos que a deviam ter não tiveram. Não é uma limianice. O limiano foi só um, agora são dois. O meu redondo vai para a oposição democrática na Bielorrússia. Ganhou o prémio Sakharov do Parlamento Europeu, que assinala a defesa dos direitos fundamentais. Foi um galardão bem atribuído, uma justa homenagem a quem com muitas dificuldades luta contra uma ditadura. O meu bicudo vai para a segunda vaga da pandemia na Europa, com a França, a Alemanha e a Irlanda confinadas, com a Espanha e a Itália parcialmente confinadas e o Conselho de Ministros extraordinário, com a possibilidade de virmos a ter medidas mais restritivas relativamente às nossas liberdades, mas lembro que a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde e em particular sobre os cuidados intensivos está a atingir os seus limites e é absolutamente necessário achatar a curva. O meu bicudo vai para a pobreza em Portugal. O presidente da Caritas portuguesa, Eugênio Fonseca, divulgou que os pedidos de ajuda aumentaram 48%. A crise está a acentuar desigualdades sociais. Espera-se que o Governo apresente a sua Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. Acho que está anunciada até 15 de dezembro. Eu acho que nunca foi tão necessária como hoje. O meu quadrado vai para o Índice da Igualdade de Género, que foi agora publicado pelo Instituto Europeu da Igualdade de Género e que diz que Portugal é um dos 6 países da União Europeia em que a igualdade de género no Parlamento existe. Apesar disto, que é muito positivo, continua a dizer que em termos globais, Portugal, na igualdade de género, está abaixo da média da União Europeia. E isso, naturalmente, não é bom para Portugal. O meu quadrado vai para o Conselho da União Europeia. Voltou a recusar uma tentativa de conciliação com o Parlamento Europeu. É a 10ª ronda de negociações. É essencial definir na prática o orçamento para a próxima década, 2021 a 2027. Há 2 portugueses na equipa negocial do Parlamento Europeu, José Manuel Fernandes do PSD e Marida Marques do PS. Espero que o Conselho seja mais sensível às posições muito razoáveis que o Parlamento Europeu colocou em cima da mesa. E agora as pistas para este fim de semana onde não podemos sair do Conselho. Dou uma sugestão para ficar em casa, uma sugestão de leitura, recordando um grande escritor português injustamente esquecido e que passam agora 40 anos sob a sua morte, que é o José Rodrigues Miguel. Sugiro um livro que é dos livros mais belos que eu li algum dia na minha vida, que se chama A Escola do Paraíso. É um romance passado em Lisboa, na Primeira República, em que o mundo é visto pelos olhos de uma criança. E em que as greves, as eleições, as guerras, as revoluções, tudo isso passa, mas não é isso que é importante. O que é importante é o sol que nasce todos os dias atrás do castelo, é o beijo que ele recebe da mãe quando chega à casa, é a ida à praia em Algés, naquela altura ia-se à praia em Algés. No fundo, é um livro de uma grande beleza, de uma grande ternura que nos mostra a grandeza das coisas pequenas. Numa altura em que a Guerra Silva recebeu o Prémio Camões, uma obra que não é exatamente pequena, tem mais de 1000 páginas, uma obra de referência, o Dicionário de Luís Camões, uma grande obra de Vítor Guerra Silva, é uma obra de 2011 que vale a pena. Chegamos assim ao fim desta Geometria Variável. Ana Fernandes, Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho despedem-se. Já sabe, o Geometria Variável está sempre em todas as plataformas podcast. Volta para a semana para o pôr a par daquilo que interessa saber e que interessa reter. Então, até lá, tenham um ótimo fim de semana.